Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja aqui conosco, agora e sempre. A gente está continuando aqui o nosso estudo de André Luiz. Hoje o capítulo 21. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Eu peço para todo mundo ficar aí, colocar o telefone no mudo, por favor. E assim nós vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, recolhidos em seu nome, estudando um pouco mais da vida no plano espiritual. Todos nós tivemos um dia de correria, muitas vezes chegamos aqui ainda agitados, atrasados. Nós te pedimos, Senhor, que derrame sobre todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de paz e de amor. Para que nós possamos estar presentes, não só fisicamente, mas principalmente com as nossas mentes atentas, os nossos corações abertos, para que possamos aprender um pouco mais do que André Luiz vai dividir aqui conosco. Graças a Deus. Bem, a gente sabe que o André Luiz está na casa do Lísias, conversando com a dona Laura, né, a mãe do Lísias. E ele, como repórter do mundo espiritual, sempre fazendo perguntas, né? E você se lembra que no capítulo passado ela estava falando dos valores de família, de casamento, enfim. E aí ele fala: Dona Laura, então eu queria saber mais, será que eu posso, se a senhora pode dividir um pouco mais dos seus ensinamentos? E é interessante a gente pensar nisso, porque não é coincidência que ele está na casa do Lísias, né? Essa amizade, ele pode até não se lembrar, mas com certeza já é uma amizade que vem de mais tempo do que essas semanas poucas que eles passaram juntos. Mas também ficar na casa do Lísias significa uma imersão de conhecimento, né? Porque ele vai estar em contato com muitas pessoas que estão já vivendo em nosso lar, que estão aí, que aprenderam a lidar com a volta à vida maior, e isso tudo vai servir para ele como conteúdo, para que ele consiga digerir as coisas que ele tem que aprender. Mas o bonitinho é que ele faz esse comentário com ela: estou querendo, então me conta mais, eu quero aprender mais, eu tenho mais perguntas, né? E a dona Laura fala assim: eu não estou em condição de ensinar, mas eu posso te informar. E aí eu quis mergulhar um pouco mais nesse aspecto, porque existe uma diferença muito grande entre o conhecer e o saber. A gente pode já ter estudado o Evangelho várias vezes, mas o fato da gente ter lido o Evangelho várias vezes não significa que a gente saiba. A gente, inclusive, tem o exemplo do Divaldo, em que a Joana de Ângeles mandou ele continuar lendo o Livro dos Espíritos por 10 anos, né? Então, a gente vê que o fato dele estar lendo, ele terminar e falar: terminei. Eu falei: ótimo, começa de novo. Então, terminei, ótimo, começa de novo. Por quê? Porque o fato dele ter lido não significava que ele sabia do conteúdo. E o que a Joana de Ângeles estava querendo, na verdade, é que ele entendesse aquele conteúdo profundamente. Por quê? Porque ele tinha que conhecer aquele conteúdo para poder ser um bom médium. Então, quando a gente compara o conhecer e o saber, né, e a gente fica pensando em nós, dentro do nosso mundo aqui, ainda com pouca... como é que eu vou dizer assim? O mundo que a gente vive, que ainda é bem limitado, né? A gente sabe que nós temos muito mais defeitos do que qualidades. A gente fica pensando, né? O quanto a gente conhece e o quanto a gente, na verdade, sabe de tudo isso. E aí, quando eu fui no dicionário para comparar o saber e o conhecer, a gente vê que o saber é um conhecimento mais profundo
enquanto o conhecer é simplesmente ter ciência de alguma coisa. Então, primeiro a gente conhece e depois a gente aprende e sabe mesmo, né? E o André Luiz, a gente sabe que ele tem essa curiosidade, e essa curiosidade também é um ponto importante para a gente fazer uma reflexão, porque ele muitas vezes tinha essa curiosidade, mas sem a necessidade da utilidade. Então, ele fazia pergunta, mas sem entender a função dela. E a gente fazendo, muitos de nós aqui, fazendo o desenvolvimento mediúnico, né, a teoria e a prática, a gente vai entender que, muitas vezes, o perguntar, simplesmente por curiosidade, não é uma coisa boa. É que nem ler revista Contigo. Então, isso é fofoca. Então, eu estou com curiosidade, mas isso não vai agregar nada na minha vida. Eu simplesmente quero saber do que está acontecendo. Esse tipo de curiosidade não é positivo. O que é positivo é quando a gente tem uma curiosidade e a gente quer ser melhor, a gente quer fazer mais, a gente quer usar aquele conteúdo para fazer diferença para as outras pessoas, né? Aí a dona Laura continua falando, né? Compreendi depois da existência, que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. E é importante a gente pensar nisso, nesse primeiro parágrafo, porque quando a gente está sofrendo aqui na Terra, a gente não está pensando que isso está resolvendo muitos problemas que a gente traz na nossa malinha de mão. Por quê? Porque todos nós aqui somos espíritos militares. A gente não tem 35 anos, eu não tenho 52 anos, a Lúcia não tem 82 anos. Não. Essa idade é a idade do corpo. A idade nossa, como espírito eterno, é enorme. A gente tem que lembrar que a nossa evolução começou na Mônada, né? Para as pessoas que já estudaram esse aspecto do desenvolvimento do princípio inteligente, né? Do princípio espiritual e depois do princípio inteligente. Então, nós, como seres criados à semelhança de Deus, fomos criados há milhares de anos. E a gente já fez muitas coisas erradas. A gente está aqui encarnado num mundo de expiação e provas. Por quê? Porque a gente ainda precisa aprender, a gente ainda não aprendeu a amar o nosso próximo. E aí, quando a gente está sofrendo aqui, a gente não está pensando que a gente está pagando conta do passado, que a gente está se ajustando com a lei de Deus, que a gente está aprendendo uma lição que não tinha sido aprendida em outras vidas. A gente reclama, a gente chora, a gente briga com Deus, a gente fica revoltado. A gente pega todo aquele conhecimento que a gente já viu, já leu e põe tudo dentro da gaveta. A gente usa a religião como bengala, mas não coloca a religiosidade dentro das nossas vidas. E o que ela está mostrando aqui é que todo o sofrimento que ela passou enquanto encarnada, viúva, mãe de 3 filhos, de crianças pequenas, não tendo tempo para nada, isso, na verdade, foi uma bênção para ela. Porque ela não teve que sofrer a hora que ela chegou do outro lado. Agora, me diga, quando a gente está passando por um câncer, é fácil a gente perceber isso? Não. Quando a gente está passando por um divórcio difícil, é fácil? Não. Quando a gente tem a perda de um emprego, quando é uma pessoa que a gente ama muito, parte do plano espiritual, muitas vezes a gente entra em desespero. Quantos de nós não entrou em desespero durante esses 2, 3 anos de pandemia, onde nós perdemos pessoas que a gente amava, ou que ama muito, ou perdemos emprego, enfim, a vida mudou. Então, essa mudança de foco é muito importante. Ela continua. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Então, quando a gente está olhando para os problemas, na verdade, eles são proteção para a gente não fazer bobagem. Porque quando a gente está ocupado com o problema, a gente não tem tempo de ficar pensando na abobrinha. A gente já viu em outros livros de André Luiz, quando existiam pessoas na Terra atrapalhando, por exemplo,
desligamento espiritual de um espírito que precisava ir embora e a família ficava segurando eles, essa pessoa que tinha desencarnado, eu não me lembro mais qual livro foi esse, o mentor falava, bota problema na vida deles, porque aí vai tirar a atenção, vai tirar o foco e eles vão deixar a gente trabalhar direito. Porque é a lei do progresso, né? Então, serve para a gente fazer uma reflexão aqui, uma avaliação dessas dificuldades que a gente passa, que todos passamos. Por quê? Porque cada um traz a sua malinha, né? Tem o ditado de cada um tem a sua cruz, e eu estou fazendo analogia com uma mochilinha que a gente carrega. Essa mochilinha que é basicamente o banco de dados de todas as coisas que a gente fez. E se eu quiser saber o que foi que eu fiz, é só eu pensar nas dificuldades que eu tenho hoje. Se eu tenho dificuldade de saúde, eu não soube valorizar a saúde. Se eu tenho dificuldade de família, eu não soube valorizar minha família. Se eu tenho dificuldade de emprego, é porque eu não soube valorizar meu emprego. A resposta sempre vem naquela área onde a gente precisa aprender. E aí, ela explica sobre uma lição que também acontece aqui na Terra e a gente esquece, que a única coisa que não é perecível são as nossas conquistas intelectuais e morais. Tudo que eu aprender, tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu não perco. Mas tudo que eu tenho é temporário. Aqui e no plano espiritual, olha só que coisa. Ela fala desse dinheiro, que é a moeda corrente que tem no nosso lar. A gente não sabe se é mesmo, se existem bônus horas, se é a mesma coisa em todas as outras colônias de transição. Mas é a moeda local. E com esse bônus hora, as pessoas conseguem adquirir coisas. Agora, a diferença é que aqui a gente vê uma discrepância muito grande em termos de qualidade de vida das pessoas. A gente vê um morador de rua que não tem condições básicas de dignidade, enquanto a gente vê outras pessoas morando em casas maravilhosas. E aí? Onde está a justiça? No caso do plano espiritual, numa colônia de transição, onde as pessoas já estão trabalhando por seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal, né? A gente sabe que essa é uma condição sine qua non para as pessoas entrarem no nosso lar. Não é todo mundo que consegue entrar no nosso lar. E a gente vai ver mais adiante nos capítulos aquela mulher que fez vários abortos e outras pessoas que não conseguiam entrar no nosso lar. Então, existe um critério, um requerimento para conseguir entrar no nosso lar, que é você querer fazer o bem, você estar com boa vontade, você controlar o seu pensamento, porque tudo começa no nosso pensamento. O pensamento cria tudo, né? E esses bônus horas são ganhos a partir das horas de trabalho. Com a diferença que muitas vezes a gente vai para o trabalho e a gente não faz as coisas direito. A gente fica tomando um cafezinho, fica olhando na internet, fica conversando com as outras pessoas, a gente não está produzindo o que a gente tinha que fazer. E a gente percebe que isso no nosso lar não funciona. Hora de trabalho é hora trabalhada. E essa hora trabalhada, ela ainda vai ter valor diferente dependendo daquilo que eu estou fazendo. E a gente aprende que, para quem está cuidando de crianças, essa hora trabalhada ainda tem um valor muito mais alto. Coisa que a gente não enxerga aqui na Terra, né? Quantas de nós somos mães e as pessoas perguntam, mas você só é mãe, né? Você só é dona de casa? Mas para quem é uma boa mãe e para quem cuida bem da casa, isso é muito trabalho. Criar, educar uma criança, que a gente vê aí como a nossa maior responsabilidade aqui na Terra, nessa função de pais, porque a família é a base da sociedade. Se essa criança não for uma criança centrada, equilibrada, educada nos valores morais corretos e éticos, ela vai ser um ser humano e vai trazer malefícios para a sociedade, como é que a gente está vendo agora. Aí ela continua, você trabalha, eu fiz as contas mais ou menos de 17, 18 anos, e você consegue comprar uma casa com esses bônus horas. Comprar não, empréstimo, porque a gente tem a posse e não a propriedade. Toda a propriedade é da governadoria. Aqui toda a propriedade está na terra.
Mesmo quando eu tento segurar todos os meus bens, não significa que eu vou conseguir. Eu posso tentar deixar uma fortuna enorme para os meus filhos e trabalhar a vida inteira para isso. Mas se Deus não quiser, essa fortuna vai embora, vai para o ralo, né? Lá só pode ter uma casa por família. Então a gente vê outra coisa, que não existe exagero. Existe qualidade de vida com simplicidade, sem exageros, né? Sem extravagâncias. E que essas propriedades, uma por família, a gente já viu, inclusive, que com esses bônus horas as pessoas podem se divertir, por exemplo, ir lá no Parque das Águas, elas podem escolher trajes melhores para vestir, coisas que elas gostem mais do que simplesmente uma túnica branca. Essas propriedades, seja lá o que for, elas vão ficar. Eu posso dividir essa propriedade com a minha família? Eu posso. Mas desde que eles mereçam. A gente vê que é uma casa por família, né? E sendo o nosso lar uma colônia de transição, o que significa isso? Significa que algumas pessoas vão conseguir construir essa casa, ter essa propriedade, outras familiares podem usufruir e depois ela volta para a governadoria, dependente da vontade e da necessidade, né? E aí ela continua contando a história dela com o esposo, claramente um relacionamento onde existe amor. É um relacionamento perfeito? Não, não é. Ela fala, inclusive, dos erros que ela cometeu enquanto estava encarnada, né? E aí, mas ela fala, durante anos consecutivos, aí no nosso lar, vivemos a vida de perene ventura. Bom, isso significa que todo mundo que é casado aqui na Terra vai se encontrar no nosso lar? Não, não é. Porque o que faz a união de dois seres na vida após a morte do corpo é a afinidade, são os sentimentos. Se não existir amor, respeito, cuidado, fraternidade, eu não vou encontrar com essa pessoa. Então, eles se encontraram, por quê? Porque o amor era verdadeiro, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Então, muitas informações importantes aqui. Primeiro, eles chegaram lá, eles não ficaram que nem dois pombinhos apaixonados só passeando. Não, eles continuaram trabalhando. Trabalhando o quê? Trabalhando na sua evolução. Porque quanto mais a gente sabe, a gente aprende que a gente pouco sabe, né? Então, eles estão lá, estão vendo que precisa ainda lapidar muitas outras qualidades que eles ainda não têm. E a única forma deles ajudarem os seus entes queridos é através do trabalho. Por quê? Para eu poder ajudar o outro, eu preciso ter merecimento. Para eu poder pedir ajuda, eu preciso ter merecimento. Antes de pedir, eu preciso ter dado, né? Esse trabalho, esse aprendizado, continua no plano espiritual. Então, o que a gente está fazendo aqui, de participar de aulas, de ler livros, isso tudo vai continuar quando a gente for para o outro lado. E não só vai continuar, como é uma coisa contínua enquanto a gente está aqui. A gente tem essa interseção entre os dois planos o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou aqui no centro. Aqui no centro, fisicamente, só estou eu agora. Mas quantas entidades desencarnadas estão aqui? Quantos mentores já me inspiraram enquanto eu estava preparando esse estudo para a gente revisar esse capítulo hoje? As interferências, as sugestões, vêm para a gente de uma forma, às vezes, muito sutil, que a gente nem se dá conta. Mas toda vez que a gente tem uma ideia de uma coisa que a gente não estava pensando, pode ter certeza que não veio da nossa cabeça. Foi alguma coisa soprada, uma coisa sugerida por outros espíritos. Agora, essa interferência, essa interseção, tanto ela pode ser de uma forma positiva, quanto ela pode ser de uma forma negativa também. Dependendo do quê? Dependendo da minha sintonia mental.
E a gente vê isso, já viu isso nos outros capítulos, que estavam falando do umbral, dessa troca, quando Lísia fala do umbral, André Luiz fala assim, mas eu já ouvi falar desse umbral tantas vezes, que lugar é esse? E o Lísia falou, aí você ficou lá tanto tempo que você não sabe? E a gente vê esse lugar, chamado umbral inferior, que é onde estão esses espíritos que ainda estão aí perdidinhos, tentando se encontrar. E existe uma ligação profunda conosco aqui encarnados. Por quê? Por causa da lei de sintonia. Se 90% das pessoas aqui na Terra estão em estado de sono, como disse o Divaldo, essas pessoas que estão no umbral também estão nesse estado de sono. Sono o quê? Dormindo? Não, sono moral. Então, a gente está vivendo simplesmente para sensações e não para os sentimentos, né? E aí está a dona Laura, o marido, cada vez mais trabalhando no seu desenvolvimento. E aí, quando a gente trabalha no nosso desenvolvimento, a gente aumenta o nosso autoconhecimento, a gente aumenta, melhora a nossa reforma íntima. E aí acontece o quê? A gente quer aprender mais, a gente quer saber mais. Porque chega naquele ponto onde eu sei que eu não sei. E aí eles vão e tentam entender um pouco mais do histórico deles. O que é que a gente tem que fazer para melhorar? Porque se eu consigo progredir no aspecto de aumentar o meu conhecimento no plano espiritual, é somente aqui na Terra que a gente consegue, de verdade, se ajustar com a lei de amor. A gente já viu isso. Que aqui na Terra, o corpo funciona como se fosse um filtro, limpando todo aquele peso, toda aquela meleca que a gente criou em vidas pregressas, né? E eles vão até o Ministério do Esclarecimento, onde eles voltam 300 anos. Por que 300? Por que não 500? Por que não 1000? Porque provavelmente 300 já era o suficiente. A gente nunca vai ter um conhecimento que não seja útil para a gente. Imagina eu voltar 300 anos, então, sei lá, 5, 6 encarnações. O que é que eu vou ver nessa memória? Eles tiveram 2 anos para conseguir refletir sobre o que eles tinham feito nos últimos 300 anos. Essa informação é uma informação pesada. Porque eu vou ter nessa informação mais coisas ruins do que boas, porque senão eu não estaria no planeta de expiação e provas. Eu vou ver coisas que eu fiz com meu marido, com a minha esposa. Se ela fala, a gente só pode ter essa informação quando a gente tiver força e maturidade moral para conseguir lidar com ela. Porque senão eu vou ficar com pena de mim mesma se eu fui vítima. E se eu fui algoz, eu vou ficar com culpa. É a informação que requer responsabilidade e maturidade. Mas é óbvio que a gente tem 2 papéis, de vítima e de algoz. E muitas vezes a gente troca, inverte esses papéis numa vida ou numa outra vida. Né? E à medida que eles vão estudando e se conhecendo aí os seus problemas, aí a gente vê, mesmo quando a gente olha para Chico Xavier, que muitas vezes dentro do sofrimento dele, às vezes ele perguntava para Emmanuel, por que eu estou passando por isso, por que aquilo? E Emmanuel fazia ele se lembrar de alguma vida pregressa em que ele tinha feito uma coisa ruim. Ou, como o Divaldo já falou, em alto e bom som várias vezes, a asma dele, já quiseram curar a asma dele, o Saibaba, e ele fala, não faz isso não, porque é resgate, você vou ter que voltar a outra vida com asma. Por quê? Ele fala, porque na época da Revolução Francesa eu me suicidei. Então, a gente vem com aquele impregnado dentro de nós. Seja uma asma, seja um câncer, seja um problema, uma deficiência mental, uma limitação física. Isso tudo é retrato de escolhas que a gente fez no passado, escolhas erradas. E nós, eu acho que é importante a gente lembrar disso, quando a gente está pronto, a gente vem com a prova. Deus não ia dar uma prova maior do que o que a gente consegue dar conta. É aquela historinha lá que Deus dá o frio conforme o cobertor. Se eu não tiver condição
de lidar com as minhas limitações, com os meus problemas, eu não vou ter disso nessa vida. E muitas vezes a gente está no plano espiritual e pede vários problemas e eles falam, não, é muita coisa para você. Vamos devagar. Que quando a gente está lá, a gente quer resolver tudo de uma vez. Aí eu quero vir sem mãe, sem pai, sem emprego, sem dinheiro, sem... Não, peraí. Vamos com calma. Mas a lei divina, ela existe para todos nós. E essa lei requer que a gente se arrependa e que a gente se ajuste. Isso só vai acontecer através da reencarnação. No Evangelho, a gente vê uma descrição muito boa da diferença entre viver bem e bem viver. Porque esse ajuste com a lei requer que a gente saiba viver bem. Sofrer bem. Ou bem sofrer. Por quê? Porque se eu viver na vida como se eu fosse só da Terra, eu não estou aprendendo a lição. Se eu estiver aqui e eu passar todo o meu tempo só pensando nas coisas materiais, eu estou perdendo tempo. Se eu estiver passando por um sofrimento e eu brigar com Deus, brigar com o mundo, eu vou ter que voltar com aquele sofrimento mais uma vez. Então, eu tenho que estar pronto para conseguir vencer. No plano espiritual, a gente recebe as ferramentas, por isso que a gente tem escolas, tem faculdades, tem oportunidade de trabalho, tem essas oportunidades da gente conhecer mais o passado, justamente para a gente conseguir ter mais conhecimento, mais ferramentas para conseguir vencer os desafios aqui do dia a dia, né? Com essa maturidade consciencial, com essas informações dentro do nosso subconsciente, a gente consegue agir de uma forma melhor. Trabalhando, estudando, fazendo bem, além disso, a gente tem amigos invisíveis. E esses amigos invisíveis vão nos ajudar a vencer os desafios do dia a dia. Por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos. A gente pode até achar que a gente está sozinho, mas a gente não está. Na hora do sofrimento, a gente fica achando, não, mas só eu sofro. Então, não é só você que sofre. Ou, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar aqui. A gente nunca está sozinho. Deus está sempre velando, está sempre cuidando da gente. E sempre manda seus mensageiros para vir cuidar da gente, para ajudar a gente nos problemas. Quanto mais a gente estiver sofrendo, mais amparo a gente tem. E aí, nessa volta ao passado, a gente vê que o André Luiz tem uma sede, né? Essa curiosidade de aprender. Ele quer saber o que está acontecendo com a família dele, ele quer saber o que foi que ele fez, ele foi. E aí, eu pergunto para ela, mas aí, como é que você fez? Foi imediatamente? Como é que você conseguiu saber tudo isso? Eu não consigo entender nada do que está acontecendo. Assim, então, antes de tudo, eu precisei me despojar das impressões físicas. O que ia acontecer com o André Luiz se nesse momento ele soubesse o que aconteceu com a família dele? O que ia acontecer com o André Luiz se nesse momento ele soubesse das coisas que ele tinha feito no passado? A nossa inferioridade faz com que a gente se apegue demais às coisas materiais, essas impressões, essas sensações, e faça a gente sofrer muito, né? Para a gente saber lidar com os nossos erros, é necessário equilíbrio. Todos nós temos erros escabrosos. É só a gente olhar para o passado. É só a gente pensar num dos maiores, mais horríveis, como a escravidão. Ou a desigualdade que a gente está vendo hoje. Né? Ou essa falta, essa crueldade que a gente vê no mundo. Como está acontecendo na Europa hoje, né? E aí ela complementa, quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima considera-se ponto de infeliz, do mesmo modo. Então,
Se a gente não tiver a maturidade para saber lidar com a informação não vai vir para a gente. Tem muitas pessoas que procuram fazer regressão, tentar entender o que aconteceu. E a regressão é uma ferramenta que pode ser usada? Pode. Ela é uma ferramenta que deve ser usada por todo mundo? Não. Existem casos e casos. Porque muitas vezes a gente cavucar uma gaveta que está fechada, né, não vai nos fazer bem, né? E aí vai a diferença dessa curiosidade fútil, como que o André Luiz estava tendo, ou uma curiosidade com um fim útil, que aí é diferente, né? Sem o despertamento consciencial, a gente acaba entrando em desequilíbrio e loucura. Não aguenta. A mamãe, inclusive, tem uma amiga da federação que foi fazer regressão. E ela entrou, foi fazer com uma pessoa especializada a regressão, e ela conseguiu voltar. Ela foi tão fundo, não conseguiu voltar, e realmente ela acabou tendo que ser hospitalizada. Porque aí, você volta, você lembra, você não tem a estrutura emocional para lidar com aquela informação. Então, não é brincadeira isso de aprender as coisas de passado. Se não fosse necessário a gente esquecer, a gente lembrava. Se Deus faz com que todos nós nos esqueçamos do que fomos, do que fizemos, é porque essa é a melhor opção para todos nós, né? Para tudo isso, eu acho que o que me chama a atenção nesse capítulo é esse call-out que ele faz em termos de autoconhecimento, né? Como é importante a gente estudar, como é importante a gente trabalhar, como a gente tem que entender que nós ainda estamos num processo de evolução. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos e que a gente vê a evolução, a escala dos espíritos, né, de evolução dos espíritos, quando a gente pensa que Jesus está 1,5 bilhão de anos na nossa frente, que a nossa distância até Jesus é a mesma do cachorro até a gente, 1,5 bilhão de anos. Quer dizer, há 1,5 bilhão de anos, Jesus já era melhor que a gente. Então, a gente tem que entender que existe um processo evolutivo. Todas essas informações estão dentro de nós, estão ativadas dentro do nosso perispírito, dentro do nosso espírito, na verdade, né? Porque o perispírito, ele funciona como esse meio onde essas informações são captadas, mas a gente sabe que, inclusive, o perispírito morre, né? Ele troca, ele evolui. Então, ele também, por ser matéria, ele é perecível. Essas informações estão ativadas, elas continuam existindo enquanto a gente está no plano espiritual. E a gente vê essa metodologia de passe no cérebro, magnetização, como a gente vê aqui. Para que exista aí uma consciência do que a gente fez, do que a gente foi. E esse é um artifício que muitas vezes a gente vê nos trabalhos de desobsessão, porque o obsessor está muito bravo. E muitas vezes o mentor vai lá e faz uma tela, aquele espírito, para que ele enxergue o que ele fez. Porque ele só está se vendo como vítima e ele se esquece que ele foi algoz. E aí, depois disso, existem tratamentos no plano espiritual para que ele consiga lidar com aquela situação. Né? Então, para a gente fechar a aula de hoje, a primeira coisa é a gente pensar nos nossos méritos eternos, né? Como a gente está gastando o nosso tempo aqui na Terra. Muitas vezes o mérito está vindo de áreas que a gente não quer, do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa dificuldade. É exatamente essa área que está fazendo a gente crescer mais. A segunda é a gente lembrar que todo o conhecimento que a gente chegaria vem com responsabilidade. E a nossa liberdade também é proporcional ao quanto de responsabilidade a gente tem. À medida que a gente não sabe lidar bem com as nossas escolhas, a nossa liberdade, ela é podada. E outra coisa que eu achei interessante para a gente pensar é em relação ao tempo de Deus. A gente vê a volta do marido da Dona Laura, a gente vê a volta da Dona Laura, a gente vê a chegada da neta,
a chegada da filha. Isso significa que depois que definir uma data, essa data não muda? Não. A data quem resolve é Deus. A gente sabe que o Chico Xavier está em moratória, a gente sabe que o Divaldo está em moratória. Nos livros de André Luiz a gente vê casos de moratória, que existe uma extensão desde que haja necessidade. Mas a gente não pode sofrer porque uma pessoa de 5 anos, de 20 anos morreu. Porque essa idade é a idade cronológica, não é a idade do espírito. E muitas vezes aquele espírito é a volta de um espírito suicida que precisava de 5 anos a mais, que precisava aprender a valorizar a vida. Aquela prova é para os pais que de alguma forma foram coagentes daquele suicídio. A gente não sabe o que é. Cada caso é um caso, né? Mas o ponto aqui é a gente entender que a morte, sim, vem com saudade, vem com tristeza. Para todos nós é um aprendizado, sem dúvida nenhuma. Mas quem resolve o tempo que a gente fica, que a gente chega, que a gente vai, é sempre Deus. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí agora a gente abre para os comentários. Quem quer comentar? Quem quer comentar? Ninguém vai comentar? Eu posso comentar? Pode. Rapidinho. Capítulo sempre muito lindo, mas o que eu achei mais importante é o parágrafo em que ela fala: é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. E a gente completa a reflexão, lembrando que é de fundamental importância o esquecimento das nossas experiências, tanto no plano físico como no plano espiritual. Não ficar remoendo, não ficar voltando, não ficar vitalizando. Inclusive, quando eu senti esse pedaço tão especial, eu enviei para vocês um slide que mostra bem direitinho a importância de cuidar dos nossos pensamentos. Ótimo. Mais algum comentário? Vamos pensando então em encerrar. A gente vê com a André Luiz esse processo de amadurecimento dele. E a gente tem que entender que esse processo de amadurecimento, ele não é do André Luiz, é um processo nosso, né? Estamos todos nessa caminhada. Então, para a gente também rever aí as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, começar a compreender melhor os nossos sofrimentos, as nossas dores, entendendo que a gente nunca está desamparado, né? Existe uma força maior tomando conta de tudo e de todos o tempo inteiro. E o bom é a gente saber que a gente vai reencontrar aquelas pessoas que a gente ama do outro lado. E muitas vezes a gente fica achando que a gente se perdeu. Não, se perdeu não. A gente vai reencontrar os amores quando são verdadeiros, continuam. Os relacionamentos que são verdadeiros, continuam. Então, a gente pode ter uma separação, mas essa separação ela é temporária, não é permanente. Porque se tudo que é material perece, o amor continua. E como disse o André Luiz no seu título do último livro dessa coleção, a vida continua. A gente continua crescendo, se aprimorando. E dentro daquele círculo, muitas vezes, com quem é as pessoas, com quem a gente não soube amar muito. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Então,
Nós vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, agradecendo ao André Luiz por essa curiosidade, por essa vontade de dividir conosco esses conhecimentos. Agradecer a Emmanuel, e por tanto tempo coordenou esse trabalho junto com o Chico. Principalmente agradecer ao Chico Xavier. Por tantas horas, sem dormir, a gente não consegue imaginar a dor na mão, a dor no braço, o cansaço. Obrigada, mestre, por essa oportunidade de estudo. Abençoa a todos nós aqui que buscamos o nosso crescimento, nosso progresso espiritual. Protege essa casa, espírito, fortifica as suas portas, envolve com muito amor seus trabalhadores, inspira-nos, mestre, a nossa caminhada, para que nós consigamos fazer o melhor onde quer que estejamos. Hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, pessoal.